Oi, eu sou o Pedro Oi, eu sou a Rebeca. e hoje a gente vai falar sobre O Morro dos Ventos Vivantes. O livro foi publicado em 1847 pela autora Emily Brontë e conta a história do Sr. Lockwood, que é um cidadão inglês que decide passar um tempo no campo como se fosse um retiro mesmo. Ele é uma pessoa que gosta de ficar mais solitária, então ele decide alugar uma granja no campo. E aí, em um determinado dia, ele vai fazer uma visita ao proprietário da granja onde ele está morando. E aí ele tem a expectativa de ser um encontro amigável, interessante, mas acaba que ele conhece pessoas muito estranhas, muito pouco amigáveis e com uma história bem obscura. Ele conhece o dono da propriedade, o Heathcliff, a Catherine e o Harrington, além do criado Joseph. Todos eles são muito carrancudos e pouco hospitaleiros, e durante a noite que ele passa na casa do proprietário, ele tem um sonho muito bizarro com uma criança que está tentando entrar, uma criança também chamada Catherine, que está tentando entrar na casa durante uma noite de nevasca. Mas essa criança é um fantasma. Sim, essa criança é um fantasma. E quando ele conta essa história do fantasma pro proprietário, porque por um momento ele acha que aquilo é real, ele vê que o proprietário fica muito desolado com aquilo, e por um momento o proprietário também acha que é verdade, abre a janela e grita por essa personagem, Catherine, que a gente não sabe quem é ainda, qual é a história dela. E aí, quando ele volta para a granja onde ele está hospedado, ele fica doente e no período de convalescença dele, ele vai ouvir da criada da granja toda a história dessas pessoas que ele conheceu na casa do proprietário, a história da família delas e como elas chegaram naquela situação e por que elas têm aquela personalidade tão pitoresca que estranhou ao Sr. Lockwood. E aí, pra conhecer, né, essa história desses moradores inusitados, os vizinhos dele, né, ele conta com a Nellie. A Nellie Dean, né? Nellie Dean, é a criada. Ela já é uma senhora, né, e foi ela quem criou todos eles quando eles eram crianças, e aí ela vai ajudar ele em casa e tal, e aí ele pede pra ela contar um pouquinho sobre a história dessas pessoas que moram lá na casa, na residência que fica perto dele. Se chama Thrush Cross. Granja Thrush Cross. E ela começa a contar, contar a história dos moradores, né? Dos moradores do Morro dos Ventos Vivantes, que é o nome da propriedade. Ela começa a contar a história e ele descobre quem era a Catherine com quem ele sonhou, né? A criancinha. E aí ele descobre que a Catherine era a filha do meio da família, vamos dizer assim, porque enquanto ela era criança, ela tinha um irmão mais velho chamado Hindley, e eles eram os filhos dos Earnshaw, que eram os antigos proprietários desse lugar. E eu digo irmã do meio porque eles meio que conseguiram um novo irmão pra família, que se chamava Heathcliff. Ele foi um menino que o Sr. Earnshaw encontrou numa viagem que ele fez, ele encontrou ele meio que na rua, né, uma coisa assim. E desde o início a caracterização do Heathcliff é suficiente pra gente entender que ele não era muito bem aceito, principalmente pelo Hindley, que era o irmão mais velho. E o Sr. Earnshaw, que era o pai, começa a cuidar do Heathcliff como um filho, etc. Mas logo em seguida ele falece, e acho que a Sra. Earnshaw também. E na história restam só os irmãos, o Hindley, a Catherine e o Heathcliff. Então o Hindley, como mais velho, acho que a diferença de idade era, sei lá, o Hindley tinha 16, a Catherine tinha Eu não 8, lembro as uma idades. coisa assim. Ele era bem mais velho que eles, assim. E aí ele fica sendo responsável pela casa e começa a cuidar de tudo e descuidar do Heathcliff, né? Ele começa a meio que ofuscar ele, maltratar e humilhar de forma bem Uma parte importante que justifica, em parte, né, esse comportamento do Hindley é que o filho adotado, o Heathcliff, ele era o preferido do pai. Então, ele dava tudo pro menino, sempre dava razão nas discussões pro menino e, de certa forma, deixava os outros filhos de lado. E o que gerou muitas inimizades no ambiente familiar entre os irmãos.
A Catherine, acho que ela também tem problemas com Heathcliff, mas ela acaba se dando bem com ele, criando uma amizade. Eles têm uma idade parecida. Ao passo que o irmão sente muito ciúmes, porque ele se sente trocado pelo pai, e aí quando o pai morre, ele vai, de certa forma, dar o troco, né? E aí... Sim. E o Heathcliff, não é spoiler, né? Mas ele é o proprietário do Morro dos Ventos Vivantes, enquanto o Sr. Lockwood está ouvindo a história. É muito confuso, porque são muitos nomes, e às vezes nomes que se repetem, mas a gente vai tentar organizar bonitinho, e a gente podia até fazer um mapinha e colocar na vou tela. fazer. Porque realmente é muito difícil acompanhar esses nomes. E um trecho que eu anotei aqui da Nellie contando pro Sr. Lockwood sobre como foi a chegada do Heathcliff lá na casa deles e tal. E ela diz, né, que a diferença entre o Heathcliff e os outros... ela fala, né, a diferença entre ele e os outros me forçou a ser menos parcial. Kathy, que é a Catherine, e o seu irmão, né, eles meio que humilhavam e constrangiam o Heathcliff de uma forma terrível. E ele era tão resignado e calmo como um cordeiro, ela afirma, né? Mas ela continua. Embora não fosse a gentileza, mas sim a dureza que fazia ele ser dessa forma. Então ele não era resignado porque ele era gentil ou uma criança doce, mas sim porque ele tinha uma personalidade muito forte e muito resoluta, e é por isso que ele tinha essa reação mais... Era um modo de rudeza. Ele era rude, guardava e não tudo gentil. pra si, né? E não externava. E aí, isso é um ponto muito importante de como que o Heathcliff é tratado ao longo do livro pela Nellie. Porque a Nellie, de fato, a narradora é a Nellie, né? Assim, o livro inteiro vai ser... A história inteira vai ser contada do ponto de vista dela, porque ela tá sendo a narradora do passado pro Sr. Lockwood. Então, tudo que a gente conhece da história vem pelo relato dela, né? Então, isso é legal de ressaltar. E essa primeira parte do livro é como se fosse o motor e o que explica tudo que vem depois, né? Porque o que acontece nessa família, quando eles recebem esse filho, né? É como se fosse um irmão adotivo. No livro eu até acho engraçado que em nenhum momento ele é tratado como irmão, assim, mas a gente entende que, assim, nos nossos, digamos assim, nossos conceitos modernos, seria um filho adotivo, né? E quando esse menino chega na casa, ele muda toda a dinâmica e determina como vai ser as relações interpessoais ali. E tudo que acontece quando eles são crianças vai ter ligação com a chegada dele. A chegada dele vai ter relação. E como eles crescem juntos ali, o que acontece nessa infância, vai ter muita ligação com o que vai acontecer no futuro. E eu acho que é essencialmente sobre isso, pelo menos foi o que eu senti, que é essencialmente isso que o livro quer falar sobre. É que, assim, também um outro ponto dessa caracterização do Heathcliff é a ênfase na cor de pele dele, né? Sim. A Nellie ressalta bastante que ele era meio gypsy, que ele tinha uma cor de cigano. Então a gente, né, ele era mais escuro que os outros irmãos. E isso no livro, não no livro, tipo, quando eu digo livro, eu não estou me referindo à autora do livro em si, ao livro, mas o relato da Nellie, da personagem. É sempre a cor de pele do Heathcliff é sempre associada à rudeza de caráter dele. Então tem um paralelismo aí entre ele ser mais cigano, né, mais escuro que os outros, e ser mais problemático. Tem esse paralelo aí entre essas duas coisas, que é uma coisa, inclusive já foi trabalhado por críticos do livro, etc. Eu tava até... Depois eu fui rever as notas que eu fiz no livro, e quando o Earnshaw, o pai das crianças, chega em casa com Heathcliff, é assim que ele se refere à cor de pele do Heathcliff, né? Ele fala: ainda por cima, estou morto com o carregamento que trouxe, disse, abrindo o capote que trazia como um fardo nos braços. Veja só, mulher, nunca vi coisa igual, mas você tem que encará-lo como uma dádiva do Senhor, embora seja tão escuro que mais pareça vir do diabo. Não, é uma coisa que o livro não toca muito diretamente, mas a gente vê
que... É assumido já que assumido, isso é uma característica isso. negativa pra ele. Exatamente, que é uma característica negativa e que embasa muito do preconceito que ele sofre, tanto em casa como fora de casa, né? A Catherine, a irmã do meio, né? Ela se tornou muito próxima do Heathcliff e eles cresceram juntos e meio que eles eram crianças traquinas e sofriam as consequências das traquinagens deles juntos, né? Eles eram amigos próximos e bem bagunceiros. E o Joseph, que era o criado da casa, ele é bem duro com as crianças e, enfim, tenta ensinar elas a se comportarem e tal, mas não dá muito certo. E eles acabam sendo muito amigos e muito próximos, inclusive depois que eles crescem mais um pouquinho, assim, uns 15. Eu não sei exatamente a idade, mas eles já são grandinhos, Eu já peguei assim, das né? idades nesse livro. A Catherine começa a se apaixonar por ele, e ele por ela, e fica essa coisa meio, né, melhores amigos e tal. E aí a gente entra no segundo núcleo de pessoas da história, que são os Linton. Eles são os proprietários da casa onde o Sr. Lockwood, o primeiro Quem cara, tá ouvindo toda essa história, né? onde ele tá morando. Onde ele tá morando. Antes de ser Thrushcross, era quer dizer, tinha esse nome, Já né? tinha esse Mas nome. era a propriedade da família Linton. E os Linton são uma família mais abastada que os Earnshaw. E, enfim, Thrushcross é uma residência mais sofisticada, etc. E aí, os Linton, eles têm 2 filhos também, o Edgar e a Isabel. São 4 adolescentes e o que vai acontecer? Vai acontecer um rodízio aí de casais, né? O Edgar vai se interessar pela Catherine, Edgar Linton e Catherine Earnshaw. E o Heathcliff vai acabar casando com a Isabel. Só pra entender mais ou menos o rodízio. Mas aí como é que isso se dá, né? A Catherine e o Heathcliff são amigos, / irmãos adotivos, / apaixonados e tal. E aí, um belo dia, o Heathcliff vai ouvir uma conversa entre a Catherine e a Nellie, que é a criada, dizendo que ela nunca poderia se apaixonar pelo Heathcliff porque ele é muito inferior a ela e etc. E aí ele pega esse pedaço da conversa e fica muito mal e muito irado com essa informação, né? E ele se sente muito mal. Só que a verdade é que naquele momento a Catherine estava conversando com a Nellie justamente sobre o fato dela estar apaixonada pelo Heathcliff e, infelizmente, não poder levar isso adiante por causa da diferença social entre eles. E nessa conversa com a Nellie é onde a gente tem uma das falas mais famosas do livro, que é também muito importante pra gente entender o ponto do livro, assim, eu acho, na minha opinião. Ela fala bem assim, a Catherine falando pra Nellie, né? Eu não posso expressar isso muito bem, mas com certeza você e todo mundo tem uma noção de que existe ou deveria existir uma existência nossa além de nós. Qual seria a função ou, enfim, a finalidade da minha existência, da minha criação, se eu estivesse totalmente contida em mim mesma? As minhas maiores misérias nesse mundo foram as misérias do Heathcliff também. E eu assisti e senti tudo desde o início, né? O que eu mais penso na minha vida é ele, né? E aí, enfim, e aí ela vai falar sobre como eles sempre estiveram juntos e como que essa união deles acaba se tornando não só uma união de amigos criados juntos, mas uma união existencial mesmo. Ao ponto dela dizer que eu sou o Heathcliff e ele está sempre na minha mente. Não como um prazer, não como um prazer pra mim mesma, como algo agradável pra mim mesma, mas como o meu próprio ser. Então, assim, quando ela diz que I am Heathcliff, é tipo a frase mais impactante do livro, porque realmente eles se aproximam tanto a ponto de serem um só, né, assim, existencialmente falando, como se eles fossem unidos. Enquanto a Catherine tá dizendo tudo isso pra Nellie, né, falando como ela é o Heathcliff, etc., o Heathcliff tá ouvindo a conversa, só que ele pegou a única parte que ele não deveria ter ouvido, que é a parte em que ela fala que seria um absurdo eles ficarem juntos, porque eles são muito diferentes, etc. E aí acaba que ele entende a mensagem errada e some do mapa. E enquanto isso, o Edgar Linton, que é o vizinho lá, se aproxima dela e eles começam a namorar, né? Eles namoram. E aí o Heathcliff sumiu do mapa. E aí a Catherine casou com o Edgar. E aí a Catherine
Earnshaw se torna Catherine Linton. Isso. Isso é importante de lembrar. E ela vai morar em Thrushcross Grange. A granja Thrushcross. E, enquanto isso, o Heathcliff desapareceu do mapa. E aí se passam muitos anos, uns 10 anos, uma coisa assim. E aí a gente vai pro volume 2 do livro, né, no caso. Que o livro é dividido em 2 volumes. E aí assim que termina o primeiro, e o segundo vai começar com... lembrando também uma coisa muito legal, que como a narradora é a Nellie, e é como se a gente estivesse ouvindo uma história dentro de outra história, né? Porque o livro, o primeiro contato que a gente tem com a história se dá pelo Sr. Lockwood chegando lá na propriedade, conhecendo a Nellie, pedindo pra ela contar a história e tal. E essa é a primeira camada, né, do livro. E aí a segunda é a história que a Nellie conta. Que é a maior parte do livro, né? Eu acho que 90% é essa narração da Nellie. E aí de vez em quando... Tem uns intervalos. Ele cansou, a Nellie cansou de contar. Amanhã você continua. Exatamente. Mas a maior parte do livro é essa história dentro de uma história. Sim. E aí o segundo volume vai ser essa segunda fase dessa história, desses personagens todos confusos. E aí a gente vai conhecer mais também da Isabel Linton, que é a irmã do Edgar. Por quê? O que acontece? O Heathcliff, depois de 10 anos, mais ou menos, não sei se são 10 anos, mas são muitos anos, ele vai retornar já adulto, viajado. Ele ficou muito rico e, enfim, ele ficou um homem bem bonito e tal, segundo o que a Nellie diz, né? E aí isso vai gerar uma tensão na Catherine e no Edgar, porque agora o Heathcliff voltou e aí, enfim, vai gerar um... Sim. Pensa, a receita da treta toda que vai acontecer daqui pra frente já está dada, né? Porque, como a gente viu, a relação entre o Heathcliff e a Catherine é uma coisa assim, não é muito mais que carnal, assim, é de identificação de alma, sabe? Eles nunca nem chegaram, sei lá, se dar sim, mão não direito. Tem beijo, não tem nada, é uma coisa relação assim, bem de exatamente, alma. de alma, sabe? E ao mesmo tempo, o Heathcliff é uma pessoa que foi muito judiada na vida dele, sobretudo depois da morte do pai, porque por conta dos ciúmes do irmão, né? Então ele é muito judiado, então ele vai voltar com todo esse remorso, mas ao mesmo tempo com esses sentimentos muito fortes que ele tem para com a Catherine. Então ele vai chegar e muitas coisas muito loucas e inesperadas vão acontecer. E o livro chega em momentos muito tensos, assim, violentos. E acho que tudo para falar sobre como esse passado do Heathcliff, não só do Heathcliff, né, mas fica mais evidente, né, de todos eles, né, mas como ele é o mais judiado, assim, da história, como isso foi tão marcante para ele que determina a forma como ele vai tratar outras pessoas, até pessoas que ele ama, sabe? E essa questão do Heathcliff ser, eu acho que ele é o personagem principal, assim, acaba que ele é, mas, enfim, isso vai ter muito a ver com o futuro dos outros personagens também, porque a Catherine, ela vai ficar muito doente, eu não sei exatamente do que, mas ela vai ficar muito doente depois dessa chegada do Heathcliff, e ela estava grávida, né, assim. E aí, enfim, a criança chega a nascer, e é uma menina, e ela se chama Catherine também, o que não ajuda muito os leitores a seguir a menina. Sim, mas a Catherine mãe vai falecer depois do parto, e o Edgar, o pai, né, vai criar a Catherine, filha, né, sozinho. E enquanto isso, a Isabel, que é a irmã do Edgar, vai se apaixonar pelo Heathcliff e vai se casar com ele. E vai morar no Morro dos Ventos Uivantes. E eles vão ter um filho que vai se chamar Linton Heathcliff. Porque acho que nomes não eram muito variados. E aí, enfim, por isso que a gente fez o mapinha, né, pra guiar. E aí, no fim das contas, só pra gente não alongar mais e não contar o livro inteiro, vai acontecer que a Catherine, filha, que se chama Catherine Linton, porque é o sobrenome do pai dela, ela vai acabar se casando com o Linton, o filho do Heathcliff, e vai se tornar a nora do Heathcliff. E aí ela vai sofrer muito na mão do Heathcliff, porque ela é justamente a filha da Catherine, o amor da vida dele, com o maior vilão da vida dele, que é o Edgar, que tomou a Catherine dele, né? E aí ela vai sofrer muito na mão do Heathcliff. E aí, enfim... Basicamente, eu entendi que é uma história de vingança, assim, porque depois de tudo que ele passa, o Heathcliff ele vai querer dar o troco em todo mundo que ele puder dar. Então, assim,
em quem ele acha que é o culpado por ele não ter podido viver esse amor com o amor da vida dele, a Catherine. Então, para ele, os culpados são o irmão, né, o Hindley, o Edgar, porque a Catherine se casou com o Edgar e não casou com ele. E também tem a questão mais sociológica também, né, que ele é o órfão, meio bastardo da família. Então ele, né, até uma questão de divisão da herança dos filhos, ele não vai fazer parte. Ou o Edgar, né, que além de ter casado com a Catherine, ele era o mimadinho, né, pra ele, assim, rico, um menino rico, que, enfim. Tem essa questão muito forte também de classe, né, de diferenças de classes, mas também, apesar de mostrar essas diferenças, também mostra como que era muito fluido, assim, as relações sociais, porque o Heathcliff foi encontrado meio que na rua pelo pai, né, e foi criado junto com os irmãos, tendo acesso às mesmas coisas, e acabou ascendendo na vida também. E, enfim, é bem complexo, assim, não é tão preto no branco, assim, essa questão. Vamos falar aqui o que a gente achou da leitura, pra não dar mais spoiler? Tá bom, chega, a gente vai contar o livro inteiro. A gente vai contar o livro inteiro. Mas, pelo final, pelo que acontece depois do que a gente já falou, acho que vale muito a pena. Porque eu acho que a cereja do bolo desse livro vai estar ali no final, né? Em como se desenrola aí esses romances, essas vinganças, digamos assim. Pra mim, esse livro é uma ótima leitura, mas o começo, pra mim, foi meio difícil, porque eu não comprava o romance da Catherine com Heathcliff, então pra mim foi meio difícil engolir esse romance. Porque, que nem a Rebecca leu aí esse trailer, é uma coisa muito de alma, eu falava, não acredito nisso, que forçado, que dramático e tal. Mas depois, conforme eu fui chegando ali na metade, no final do livro, eu fui pegando o que eu entendi ser a mensagem do livro. E principalmente na trajetória do Heathcliff. E isso eu achei muito interessante, como os acontecimentos ali na vida do Heathcliff, e também dos outros personagens, mas isso ficou muito mais claro no Heathcliff, como tudo está muito interconectado, sabe? Como a atitude dele com as pessoas está praticamente justificado com o que outras pessoas fizeram com ele no final. E como é uma história de amor, assim, totalmente trágica e baseada em vingança, assim, é uma coisa muito triste, assim, uma história muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Então, eu gostei muito mais quando eu cheguei nessa parte, assim, que a história se desenrola e a autora mostra, assim, do que ela tá querendo falar, né? Ela mostra a parte principal do livro, eu diria assim. Então, é um livro muito bom, mas eu diria que é um livro que requer mais de uma leitura para você ir assimilando todos os temas que são tratados neles. Por exemplo, esse começo mesmo, eu acho que eu conseguiria apreciar muito mais agora, numa segunda leitura, já sabendo qual é a mensagem principal do livro e o que viria depois. Então, eu acho que é uma leitura super válida, mas como muitos clássicos, você já tem que ler com assim, aberto a partes chatas, a partes enroladas, a formas narrativas que são diferentes do que a gente está acostumado, assim. Então, eu amei esse livro. E justamente não só pela história em si, pelos personagens, pelo enredo, mas pela história de publicação do livro e pela autora também, que é uma pessoa muito marcante, assim. Mas enfim, eu vou falar disso mais tarde. Mas falando em relação ao enredo do livro, eu gosto bastante, assim, de como ao longo do livro você vai, por mais que seja um pouco mais difícil de pegar a mensagem, assim, sei lá, se é que isso existe, né, a mensagem, mas por mais que seja mais complexo, assim, de você assimilar algumas coisas, o livro vai te dando amostras de um tema muito comum e muito presente em todas as seções do livro, que é esse conflito entre a ideia de se nós somos do jeito que nós somos porque nós nascemos assim, ou porque nós fomos criados e formados e educados para sermos assim. Porque o Heathcliff, ele é um garoto já que tem um passado muito problemático por ter sido encontrado na rua, ter sido criado num ambiente totalmente não convidativo, totalmente hostil a ele, e uma hostilidade
especificamente direcionada contra ele, né? Então, a gente vê que desde o início ele já é maltratado pelos irmãos, enfim, pelos criados. E isso vai gerando uma coisa nele, né? Um sentimento de vingança e de revanche muito forte, que chega até um nível muito forte, assim, ao longo do livro, né? Mas aí fica esse questionamento de quando que o Heathcliff se tornou o Heathcliff? Porque ao longo do livro você fica meio... Será que eu tenho que odiar ele? Ou será que eu tenho que compreender os motivos que ele tem pra agir dessa forma? Enfim. Ou então, coisas como... Será que poderia ser diferente, dado tudo que ele passou? Ou será que a gente poderia esperar que ele fosse uma pessoa legal, que ele conseguisse sair dessa sendo uma pessoa, tipo, super admirável? Ou tudo que ele passou foi tão pesado que não teria como ser diferente? Né? Ou também, será que ele é realmente o único vilão da história? Será que outros personagens também não merecem essa alcunha, assim, né? Eu acho que esse, assim, é um tema muito presente no livro, assim, essa relação da natureza e cultura, né? Se a gente nasce ou se a gente é criado ou educado de certa forma e se torna um alguém X ou Y. Mas, assim, uma coisa que eu gostei bastante no livro foi essa ideia das gerações, porque eu gosto muito de quando as histórias investem nesses conflitos entre gerações, né? Porque a gente tem a primeira geração dos Earnshaw, e aí tem essa coisa meio de coisas que são herdadas dos pais, sabe? Porque os filhos vão acabar herdando muitas características dos pais, inclusive até a ideia de repetir os nomes é uma coisa muito legal, assim, de mostrar como que os filhos espelham os pais de certa forma, né? Como que as histórias se repetem no tempo posterior. E eu acho isso muito legal, embora seja um pouco chato de ficar lembrando quem é a Catherine da vez. Mas depois de um tempo você se acostuma e consegue... Depois que você desenha uma árvore de depois que você lembra. Acabaram seus problemas. Mas até isso eu acho que é também uma forma muito legal de confundir o leitor propositadamente e fazer a leitura ser bem interessante pra captar essas mensagens de gerações mesmo. Outra coisa, a segunda coisa que me faz gostar muito desse livro e acho que mais ainda também, é a questão da história da publicação do livro, né? Porque, como o Pedro disse no começo, foi escrito pela Emily Brontë, que era a segunda irmã das irmãs Brontë, e foi publicado em 1847, no mesmo ano em que Jane Eyre foi publicado. Jane Eyre é, tipo, o meu livro favorito da vida, né? Só que aí depois que eu li esse também eu fiquei, difícil agora. Acho que os dois são favoritos, enfim. E o que eu acho legal dessa história do livro do Morro dos Ventos Vivantes, é que a autora dele, né, a Emily Brontë, ela não foi reconhecida em vida e também não foi reconhecida como autora de romances, porque esse foi o único romance que ela escreveu. A obra dela era mais voltada para poemas e, inclusive, isso é muito refletido no livro do Morro dos Ventos Vivantes, porque alguns autores afirmam, né, que o livro tem uma pegada meio de sonho, assim, sabe? Tanto que a própria estrutura do livro, né, de ser contado numa forma de relato, se assemelha muito a uma ideia de que alguém está contando uma memória que teve de um passado muito distante, e aí o que você tem acesso não é a história em si, você tem acesso ao relato de alguém, à memória de alguém, Sim. Enfim. Eu acho que isso justifica até, às vezes, a confusão que a gente sente com as idades. Eu senti muito confusão com as idades. Mas eu acho que Porque isso não importa, né? Eu acho que está ligado a esse estilo da autora. Como a gente está sabendo tudo através de da memória da Nelly, quando a gente conta uma história, às vezes a gente não sabe dizer quantos anos a gente tinha quando a gente passou por algum episódio. Então, eu acho que foi, de certa forma, proposital. Sim, e tem muitos episódios que são momentos, assim, que a mensagem é mais voltada pro episódio e pra o que aconteceu naquele momento do que pra quando foi, com quem foi exatamente e tal. E isso, como um todo, assim, no livro, dá essa sensação de que você tá lendo um sonho de alguém, sabe? Tanto que quando acaba o livro, não vai ser spoiler, mas quando acaba o livro você tem mesmo essa sensação, assim, de que, nossa, eu acho que eu acabei de ler uma coisa muito estranha, foi muito estranho isso que eu li, sabe? E toda essa atmosfera gótica também do livro, né? Enfim, tem muito a ver com
esse ambiente de sonho mesmo, da narrativa. E tudo isso eu não tirei da minha cabeça, tá, gente? Eu tirei do prefácio que tem aqui dessa edição da Penguin. Belíssima, por sinal. Foi um investimento que eu fiz, porque eu tinha que ter a coleção da Bronte, tá? Mas nessa edição aqui tem um material muito bom tem um prefácio de um autor em específico falando sobre o livro, e depois tem o prefácio da Charlotte Brontë, que era a irmã mais velha da Emily, um prefácio que ela escreveu para a segunda edição do livro, que foi publicado em 1850. E aí é muito interessante ver como que a Charlotte, que é a autora de Jane Eyre, como que ela, de Villette também, como que essa autora, que é a irmã da Emily, leu o livro, quais foram as impressões dela do livro e como que ela apresentou esse livro para os leitores no prefácio, né? E é muito legal porque ela diz, assim, no final, que o Wuthering Heights, que é, né, o Morro dos Ventos Uivantes, foi esculpido é como se ele tivesse sido esculpido num estúdio bagunçado, desordenado, com ferramentas simples e materiais bem elaborados. Mas, assim, tem essa ideia de que o livro é uma joia bruta, sabe? É como se não fosse um livro muito sofisticado, mas tem potencial. E aí eu achei muito interessante ler, né, como que a Charlotte apresentou e introduziu o livro da própria irmã para os leitores na época, né, em 1850, na segunda edição. E também uma outra coisa que eu queria dizer é sobre um mito muito comum que existe quando se fala das Brontë, que elas foram... Enfim, elas eram a Charlotte, a Emily e a Anne. E elas publicavam os livros com pseudônimos masculinos, né? A Currer, Alice e... esqueci o outro nome, mas enfim. Bell, Currer, Bell, Alice, Bell. E elas publicavam sob esses pseudônimos. E muita gente assume que esses pseudônimos eram usados para meio que camuflar o fato delas serem mulheres, né? Ah, porque naquela época... Aquela época que ninguém sabe qual é. Mulheres não podiam escrever, e aí por isso elas se disfarçavam de homens e tal. Isso não é verdade, elas também publicaram depois, né? Quando elas pararam com essa tendência de publicar com pseudônimos, elas também, principalmente Charlotte, publicava também como mulher, como Charlotte. Mas não era porque era proibido uma mulher publicar um livro, mas sim porque elas sabiam, pragmaticamente, que se elas publicassem o livro como autoras mulheres, o potencial de vendas dele seria mais baixo, porque como autores homens, elas teriam mais visibilidade e seriam mais aceitas, né, no mercado editorial da época, vamos dizer assim. Inclusive no prefácio de Jane Eyre, a Charlotte fala muito sobre isso, sobre como ela vive numa época em que a mulher precisa se esconder, meio que assim, para se adaptar, mas ao mesmo tempo ela nunca escondeu que ela era a Currer. Então o motivo, no final das contas, tem a ver com o machismo da sociedade, mas claro, não pelas razões que... Não é porque elas estavam se escondendo e as pessoas comumente acreditam. Porque ela era uma jogada de marketing mesmo, assim. Elas queriam vender mais livros e aí lançaram os pseudônimos. Eu acho isso muito legal, porque diz muito também sobre como a gente lê as Brontë hoje, né? Assim, elas eram mulheres que escreviam, e como se isso fosse uma coisa muito rara, sendo que não era. Eu realmente gosto muito desse livro, assim, eu lembro que eu gostei justamente, e eu deixei pra ler o prefácio depois de ter terminado o livro, porque inclusive eles avisam, né, que esse prefácio pode conter spoilers. Não nessas palavras, mas eles falam, esse prefácio pode deixar explícito alguns pontos da história. E aí eu deixei pra ler depois, né, e foi muito bom porque realmente me deu muitos insights muito bons pra coisas que eu tinha percebido e não conseguia nomear ao longo da leitura. E também um ponto importante que todas as vezes que eu li esse livro foi antes de dormir, porque eu gostava muito de ler antes de dormir. E realmente, esse argumento da atmosfera de sonho fez todo sentido pra mim, porque inclusive teve um dia que eu sonhei com o livro. Você já tava ali meio acordada, meio dormindo, né? Já misturou uma coisa com outra. Então esse argumento colou pra mim mesmo. Bom, então é isso. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena pra todo mundo que quer conhecer literatura clássica. Eu acho que esse é um dos obrigatórios, né? E quem sabe a gente não traz aí mais um das Irmãs Brontë no próximo vídeo, né? Ótimo, pode ser. É isso, gente. Tchau. Tchau.